Por que tanta gente chama esse ingrediente de pó bariátrico? Por que isso pode parecer um exagero? Mas você provavelmente já viu alguém chamando o psyllium de um pó bariátrico. E talvez você tenha se perguntado se isso é só mais uma moda da internet ou se existe alguma base fisiológica por trás desse apelido. Hoje eu vou te explicar exatamente por que tantas pessoas usam esse termo, o que o psyllium realmente faz no seu corpo e até onde ele ajuda e onde ele não faz milagre. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou médica, meu nome é Luciana Lavigne, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E eu sempre gosto de trazer explicação baseada em fisiologia, não em promessa fácil. Então o psyllium é uma fibra solúvel extraída da casca da semente da planta Plantago ovata. A principal característica dele é a capacidade de absorver água e formar um gel viscoso no estômago e no intestino. Então, quando você colocar na água, você tem que beber, porque ele tem que formar um gel no seu estômago. Se você deixar aqui na água, ele vai formar um gel grosso na água e você não vai conseguir beber. Quando você consome psyllium com a quantidade adequada de água, ele aumenta de volume, ocupando espaço dentro do estômago. Esse aumento de volume estimula o quê? Receptores de distensão gástrica, porque o estômago distende. Isso envia ao cérebro sinais de saciedade. É justamente por isso que algumas pessoas começaram a chamar o psyllium de pó bariátrico, porque ele ajuda a reduzir a fome e a quantidade da comida ingerida, lembrando superficialmente um dos efeitos da cirurgia bariátrica, que é a saciedade precoce. Mas é importante deixar muito claro, psyllium não é cirurgia, ele não reduz o tamanho do estômago, ele não altera a anatomia, ele não provoca mudanças hormonais profundas como as que acontecem após a cirurgia bariátrica. Ele é uma ferramenta mecânica e metabólica, ele não é um procedimento estrutural. Além de aumentar aquela saciedade, o psyllium ele retarda o esvaziamento gástrico, quando a comida sai do estômago para o intestino. Isso significa que o alimento ele permanece mais tempo no estômago, o que contribui para a liberação mais lenta de glicose na corrente sanguínea. Então, quando a glicose ela sobe de uma forma mais controlada, a insulina também sobe menos. E insulina cronicamente elevada, que é um dos principais bloqueadores da queima de gordura. Portanto, quando o psyllium ajuda no controle do açúcar, ele pode contribuir indiretamente para o emagrecimento. Outro ponto fundamental é o intestino. O psyllium ele aumenta o volume e a hidratação das fezes, melhorando o trânsito intestinal. Mas lembre-se que você tem que tomar a quantidade certa por dia de água. Multiplique o seu peso por 40 e você vai ter em ml o mínimo de água que você tem que tomar durante o dia. Lembre-se que o intestino preso está associado a uma inflamação de baixo grau, desconforto abdominal também e até uma piora do metabolismo hormonal. Então seu intestino tem que estar funcionando bem. O psyllium te ajuda com a quantidade certa de água durante o dia, te ajuda muito. Porque quando o trânsito intestinal melhora, você melhora a eliminação de quê? De toxinas que o intestino elimina, inclusive de hormônios como estrogênio, que dependem do intestino para ser eliminado. Então se até aqui você está percebendo que não se trata de milagre, mas de fisiologia aplicada, já aproveita aqui, se inscreve no meu canal. Aqui você aprende a usar ferramentas metabólicas com estratégia e com consciência. O psyllium também atua como fibra pré-biótica, alimentando bactérias benéficas do intestino. Então essas bactérias, o que elas produzem? Ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. O que o butirato faz no intestino? Reduz a inflamação intestinal, melhora a integridade da barreira do intestino. Porque quando o intestino perde a integridade, lembra o que acontece? As toxinas elas entram na corrente sanguínea, piorando a inflamação do corpo. Então, o psyllium usado do jeito certo influencia na sua imunidade, no seu metabolismo e até na sensibilidade à insulina. Então, por que ele ganhou esse apelido de pó bariátrico? Porque quando usado antes das refeições, especialmente em pessoas com dificuldade de controle alimentar, ele pode reduzir a quantidade ingerida e melhorar a estabilidade do açúcar, que é a estabilidade glicêmica. Isso dá aquela sensação de que ele faz emagrecer sozinho, mas não é o caso. É uma interpretação simplificada. Se a alimentação continua desorganizada, rica em ultraprocessados, em excesso calórico, o psyllium não vai compensar. Se o seu sono está ruim, se o cortisol está alto, ele não resolve. Se a ingestão de proteínas é inadequada, ele não substitui. Ele é um suporte, não é uma solução isolada. Então o que você tem que agir para equilibrar o seu corpo metabolicamente? Pela alimentação adequada, numa rotina, na quantidade certa de proteínas, equilibrando o sono, suplementando, corrigindo a deficiência de nutrientes, fazendo exercício físico, porque o psyllium é um suporte, não é uma solução isolada. Outro cuidado importante é a hidratação, que eu falei aqui para vocês. O psyllium ele tem que ser consumido com água suficiente. Caso contrário, o que ele faz? Piora a constipação e gera desconforto.
Também não faz sentido usar doses exageradas, acreditando que quanto mais melhor. O excesso pode causar distensão abdominal e gases. Então o psírio pode ser um excelente aliado dentro de uma estratégia estruturada de desinflamação, que é essa diminuição da inflamação crônica, e organização metabólica. Ele ajuda na saciedade, no controle do açúcar, no funcionamento intestinal, mas ele não substitui o ajuste alimentar, o equilíbrio hormonal, a qualidade do sono, a suplementação certa e uma organização da rotina. E é exatamente por isso que eu criei a minha plataforma, porque não adianta saber que o psírio ajuda se você não organiza o restante. Dentro da plataforma você encontra o programa completo de desinflamação com cardápios prontos e práticos, módulos organizados de alimentação, de rotina, de sono e de suplementação. Eu tenho programas extras que ajudam a estruturar o metabolismo de forma integrada. O importante é você aprender a usar fibras corretamente, como equilibrar proteínas, como melhorar a sensibilidade à insulina, como organizar o seu corpo para ele responder ao processo de emagrecimento de maneira sustentável. Porque saúde não é sobre um pó específico, é sobre estratégia metabólica. Então, da próxima vez que alguém chamar o psírio de pó bariátrico, você já sabe. Ele pode ajudar na saciedade, no controle glicêmico, mas ele não substitui a transformação estrutural de hábitos. Se você quer colocar tudo em prática, de uma forma organizada, eu deixei o link da minha plataforma na descrição desse vídeo. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde, mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.